Você está tomando banho e você lembra de uma coisa. Aí você está no carro, você lembra de uma coisa. Aí você está, sei lá, cozinhando, lembra de alguma tarefa importante que você tem que fazer. Aí vamos supor que de repente você está lá trabalhando, fazendo alguma coisa importante e precisa lembrar de alguma atividade. E aí você não lembra. O neurocientista Daniel Levitin, autor do livro Mente Organizada, ele disse que um ser humano é capaz de processar ao mesmo tempo somente 4 informações. O David Allen, que é o maior especialista em produtividade no mundo, autor do método GTD, método esse que eu bebo bastante para construir o meu método Ordem no Caos, ele diz que um ser humano tem mais de 150 tarefas por dia. E, por fim, uma psicóloga em 1920 e pouco, Bluma Zeigarnik, descobriu que tarefas que ficam na nossa cabeça ocupam espaço mental e nos fazem gastar muita energia. Por isso é importante a gente tirar as coisas da nossa cabeça, que é como se a gente tivesse resolvido dentro do nosso cérebro. Muito bem, dito tudo isso, eu quero contar para você o que é o backlog inteligente. Esse não é um vídeo para fazer uma venda de um produto, até porque o backlog inteligente ele está disponível para que você compre, sim, que é toda a metodologia como eu organizo meus projetos, tarefas, prazos e priorização. Eu quero contar aqui os princípios por trás do backlog inteligente e que me fazem não precisar ter memória, né? E acho que a melhor cena para isso é um caso que eu costumo contar em treinamentos, que eu atendi um cliente e a gente apresentou uma campanha de comunicação para esse cliente uma vez, e a pessoa disse assim para mim: putz, Stênio, não vai dar para a gente fazer essa campanha agora, porque a gente está envolvido num outro lançamento. Então, fala comigo daqui 3 meses. E aí eu fui lá no meu backlog inteligente, anotei, coloquei a data para executar essa tarefa, que era 3 meses depois. Quando chegou a data, eu perguntei para a pessoa, falei: e aí, vamos voltar a falar sobre a campanha? A pessoa virou para mim e falou assim: como é que você lembra de me cobrar? Eu falei assim: eu não lembro, eu anoto. Então eu anoto tudo. Então eu vou ensinar vocês alguns princípios aqui para que você comece a dar esses passos para nunca mais esquecer de nenhuma tarefa importante, tá bom? Antes disso, eu peço para que você deixe o like nesse vídeo já, se inscreva no canal, ative as notificações para receber vídeos como esse todas as semanas que a gente posta por aqui. Beleza? Vamos nessa então. Esse vídeo é um vídeo importante porque é o começo de tudo para mim, né? Então, talvez seja um vídeo que eu conte muitas histórias, porque o backlog inteligente, ele nasce de um drama, vamos dizer assim, um drama profissional que eu tinha. Eu diria que até um drama pessoal. Porque em 2009, eu já trabalhava no mundo corporativo, trabalhava em uma agência de propaganda, tinha acabado de fazer uma transição de uma agência para outra. E quando eu cheguei nessa agência, eu atendia um cliente enorme. E esse cliente enorme me dava muitas atividades. Para você ter uma ideia, eu recebia, era um cliente que eu conduzia, só que dentro desse cliente tinham parceiros que a gente criava campanhas para esses parceiros. E esses parceiros demandavam muitas coisas, então demandavam e-mail marketing, landing page, campanha de endomarketing deles para parceria, campanha com cliente, régua de comunicação, era muita coisa. Eu era um executivo de contas ali, então eu fazia um trabalho para fora da agência de condução do projeto com o cliente para dentro da agência de gestor de projetos mesmo, era o início da minha carreira. E eu tinha um jeito de me organizar que era anotar as tarefas no caderno, né? Então eu anotava lá as tarefas daquele jeito que a maioria das pessoas normalmente faz. Então eu anotava lá e ia ticando ou ia riscando as tarefas conforme os dias iam passando. E o que eu fazia todos os dias? Eu ia anotando tudo aquilo que vinha na minha cabeça. Só que aquele sistema que eu usava não era um sistema, era algo bem analógico até, e não era estruturado, não tinha processos, não tinha ordem. Ele começou a não funcionar, porque o volume de coisas era tão grande que não dava tempo de eu anotar as coisas, né? Então eu comecei a me desesperar e recorri a uma tecnologia. Qual foi a tecnologia? O Excel. Aí eu criei um farol de tarefas no Excel, com tarefas em andamento, tarefas paradas e tarefas realizadas. Um pouco como a gente faz o Kanban, né? Então era um pouco assim. Até que um dia eu estava completamente desesperado e aí um chefe meu, na época, virou para mim e falou assim: Stênio, vem cá, deixa eu te ensinar como é que eu faço aqui a minha, a minha organização. E foi interessante porque a partir daquele momento o backlog inteligente surgiu. E eu preciso explicar para você como isso aconteceu, porque é a partir daqui que eu vou contar um pouco os princípios, tá? Do backlog inteligente, como que você faz para não esquecer nada. É super importante porque ele falou assim para mim, ele falou, Stênio, eu tenho, por exemplo, aqui vários projetos, e isso tem muito a ver com o GTD, tá bom? Então ele tinha lá um projeto que era um cliente, e era escrito exatamente assim em um Word, tá? Era em negrito e sublinhado. E aí ele diz o seguinte, olha, dentro desse cliente eu tenho subprojetos, então eu tenho a campanha de endomarketing, por exemplo.
E dentro, e aí ele escrevia não em negrito e sublinhado, e dentro desse projeto, desse subprojeto, eu tenho várias tarefas. Quando eu comecei a ver aquilo, eu achei interessante, porque tinha uma ordem lógica. A grande diferença veio agora. Ele virou para mim e falou assim: e do lado de cada tarefa, eu coloco a data de execução dessa tarefa. O que me faz ter uma visão do que fazer por dia. O backlog inteligente surge a partir daqui em 2009, tá? Então, o que é o backlog inteligente? É o meu sistema de organização de projetos, subprojetos, tarefas e prazos. Sendo que quando a gente fala de prazo, a gente fala de dois prazos. A gente fala do prazo de entrega e a gente fala do prazo de execução, que são execução. São dois prazos diferentes. Então, quando eu comecei a enxergar as minhas atividades dessa forma, eu comecei a explorar tudo na minha vida como projeto. E eu não conhecia o método GTD ainda. O método GTD fala muito sobre projeto, tá? O David Allen fala muito sobre isso, porque é um jeito bem interessante de organizar. Só que eu comecei a ver isso em tudo, absolutamente em tudo. E na época eu namorava. Eu namorava com a minha atual esposa, que o nome dela é Mariana. Só que a gente tinha aqui, por exemplo, um grande projetão, que era vida pessoal. Vida pessoal. Na mesma lógica, tá bom? Dentro desse projeto existia aqui a Mariana, que era minha namorada, na época, hoje minha esposa. E dentro do subprojeto Mariana existiam várias tarefas para eu realizar. Então tinha tarefa de pedir para ela alguma coisa, tinha tarefa de falar com ela sobre um determinado assunto, tinha tarefa de falar com ela sobre uma viagem, tinha tarefa de falar com ela sobre um compromisso. E cada coisa dessa eu colocava um prazo para executar. O que eu quero que você entenda aqui? Que eu comecei a criar esse hábito de pensar em temas, vou até botar no mesmo tom para você entender aqui a lógica. Temas, projetos, tarefas e, um pouquinho mais pro lado aqui, prazos. Eu comecei a lidar com tudo na minha vida assim. E isso é desde 2009. E é daí que surge o backlog inteligente. Na prática, o que é o backlog inteligente? O backlog inteligente, você vai sempre trabalhar nesta ordem de mapa mental. Então, eu tenho algo que expande para outros algos, que expande para tarefas. Eu sei que explicando assim talvez não fique tão lógico, e por isso que eu falo, entre no backlog inteligente que você vai entender bastante dessa lógica. O grande ponto aqui é que a gente precisa entender que esse tipo de organização nos gera alguns grandes benefícios. Quais são esses grandes benefícios? Imagine que você tem um armário muito bagunçado e você precisa organizar esse armário. Então você tem aquele monte de coisa espalhado lá e você precisa achar alguma coisa. A melhor coisa a se fazer quando você tem um armário muito bagunçado é tirar absolutamente tudo de dentro. Por quê? Porque ao tirar tudo de dentro, você enxerga o que você tem. E ao enxergar o que você tem, você categoriza, você tira algumas coisas que você não usa mais, você acha coisas que você não achava mais, você doa algumas coisas, você joga fora outras. 2/3 da nossa mente é formado pela nossa visão. O grande ponto é que quando a gente coloca tudo na nossa cabeça e acha que a gente vai dar conta de lembrar de tudo, a nossa cabeça falha. Por isso que você lembra de coisas quando vai dormir, por isso que você lembra de coisas quando você está no banho, por isso que você lembra de coisas em momentos inoportunos e esquece de coisas importantes no momento que você precisava lembrar, porque o nosso cérebro não é confiável. Sim, você precisa treinar a sua memória, tem várias técnicas para isso, mas veja, você tem 150, 200 tarefas às vezes no dia. Tarefa é qualquer ação que você faz e ocupa um espaço de tempo. Então, é muito importante que você crie um sistema onde você possa colocar tudo para que você não esqueça de mais nada. E quando você consegue colocar em um único sistema, você passa a criar um cérebro externo. E qual que é o maior erro que eu vejo para as pessoas, que as pessoas cometem? Primeiro, confiar no cérebro, confiar na memória. Você vai esquecer. Segundo grande erro, colocar as tarefas em 1 milhão de lugares diferentes. Às vezes você coloca as tarefas que você tem em um caderno, outras em post-its, outras num quadro que você tenha, outras no seu e-mail. E aqui também vem uma coisa interessantíssima em relação a isso. Imagine que você tem no seu caderno, então vamos desenhar um caderninho aqui.
Imagina que você tem no seu caderno 10 tarefas. Tá? Então você mapeou e escreveu 10 tarefas. Imagina que você tem aqui no seu WhatsApp, ou no seu Teams, ou qualquer coisa do tipo, 5 mensagens não lidas. Por quê? Porque são demandas que você recebeu e que você quer resolver. Imagina que você tem, estou aqui sendo bem tranquilo, tá? 10 e-mails não lidos aqui também. Qual que é a lógica aqui? Em geral, aqui a gente está falando de 3 fontes. Eu estou falando da sua lista que você mesmo coletou, eu estou falando dos seus mensageiros e estou falando dos seus e-mails. Muito bem. A tendência é que as pessoas achem aqui que tem 25 tarefas. Por quê? Porque eu tenho 10 tarefas anotadas, 5 WhatsApps não lidos e 10 e-mails não lidos. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? De não juntar tudo em um único sistema. Por quê? Porque quem garante que você tem aqui 25 tarefas? Por quê? Porque dentro de cada mensagem do WhatsApp pode ter mais do que uma atividade para você. Então essas 5 podem virar 10. E esses 10 e-mails, cada e-mail pode ter 3 ou 4 atividades para você fazer. Ah, Stênio, mas quando as pessoas me pedem, elas me pedem um relatório. E aí eu te falo, quantos passos você tem para criar um relatório? Pelo menos 5 passos, 5 tarefas. Para você fazer um relatório, você tem que fazer 5 coisas. Portanto, não é uma tarefa, são 5 tarefas. Quando você começa a puxar dos seus demandadores de tarefas e unir em um único sistema, o que vai acontecer é que você vai ter a visão, deixa eu passar para outra página aqui para ser mais fácil. Você vai ter a visão de todas as pecinhas do tabuleiro. Você vai saber todas as coisas que você tem para fazer. Então você vai ter lá 1 milhão de tarefas na sua vida, pessoal e profissional. Imagina que essas bolinhas são as tarefas, tá bom? Você vai ter lá 1 milhão de coisas. Muito bem. Depois que você tem essa 1 milhão de coisas, isso aqui está conectado ao princípio do o que temos para fazer. É assim que funciona. Quando você tem o princípio do o que temos a fazer, você vai passar um filtro aqui. O que é um filtro? Todas as coisas que você tem para fazer, você não vai fazer no mesmo dia. Você vai passar pelo filtro da sua semana, vamos pegar aqui, ó, do seu dia, semana, mês, ano. Vão ter menos atividades aqui. Por quê? Porque você vai escolher quando fazer essas atividades. Segundo princípio, quando fazer essas atividades. Muito bem, você vai passar por um outro filtro, que não é um filtro aí de não escolher. Perceba que nesse processo aqui de o que e quando, você faz a gestão das suas escolhas, que eu tanto digo. E esse último filtro, ele tem a ver com o filtro do último processo, que você continua tendo seu dia, semana, mês e ano, só que você vai colocar em uma certa ordem. As coisas não estão mais bagunçadas efetivamente. E aí você entra no princípio do como fazer. Veja, o como fazer e o quando fazer, você vai levar em consideração algumas coisas. Primeira delas, e aí a gente entra com a priorização. Primeira delas, o esforço. Segunda delas, o prazo. Terceira delas, o impacto. 3 critérios para que você escolha quando e como fazer. Tudo isso só é possível quando você tem um backlog inteligente, quando você tem um sistema que faça isso também por você. E o backlog faz isso também. Por quê? Porque a ordem que você faz as coisas e o quando você faz as coisas especialmente é estruturado de forma automática. Então, ao colocar, qual que é o seu trabalho? Colocar todas as atividades, tirar da sua mente, olha o que eu fiz aqui, tirar da sua mente todas as coisas e colocar no seu cérebro externo. A partir daí, esse sistema faz tudo sozinho para você. É em uma ferramenta específica? Não necessariamente. Por quê? Porque a ferramenta não importa. E a maior prova disso é que em 2008, quando eu comecei a fazer o meu backlog inteligente, ele era num Word. E eu ia levando o Word para os lugares, depois virou um Google Docs,
e só em 2023 virou no Microsoft To Do. Mas eu tenho mentorados que usam no ClickUp, eu tenho mentorados que usam no Excel, tenho mentorados que usam no Notion, eu tenho mentorados que usam ainda no Word, eu tenho mentorados que usam no Caderno. Ele funciona em qualquer lugar, porque a ferramenta não importa. A ferramenta é os 20%, o sistema e o método são os 80%. Uma vez eu estava fazendo um curso de gestão de projetos do futuro, e aí a professora mostrou várias ferramentas lá de gestão de projetos. E aí eu virei para ela e falei assim, ô Bruna, tô meio constrangido, porque todas essas ferramentas aí parecem muito boas, só que eu ainda não encontrei uma melhor do que eu uso. Era 2017 o ano. Eu usava ainda o Google Docs, ou era o Word, né, ainda. Era o Google Docs já, porque eu conseguia abrir no celular. Aí eu virei para ela e falei assim, posso te mostrar? Aí eu mostrei esta lógica para ela, exatamente esta lógica. Eu tinha lá os meus projetos, meus subprojetos, minhas tarefas, minha ordem do dia, onde eu organizava quando fazer as coisas e tudo mais. E ela olhou para mim e falou assim, Stênio, sabe qual é a melhor ferramenta que você pode usar? Aí eu falei, qual? Ela virou para mim e falou assim, a que funciona para você. Galera, a ferramenta, ela ajuda e ajuda muito. O Microsoft To Do, por exemplo, ele é um gerenciador de tarefas e projetos, é muito simples de usar, por isso que eu uso, porque é muito simples. O ClickUp eu uso para CRM, o Notion eu uso para conteúdos, para planejar conteúdos, briefings, estudos. Cada ferramenta tem o seu propósito e ela pode ser usada de várias formas. O grande ponto é o que você faz com esse martelo que você ganha. Não adianta ter a melhor ferramenta com todos os recursos se você não sabe usar, se você não entende o porquê usar, principalmente. Então, seguindo os princípios e conseguindo criar de fato um cérebro externo, eu garanto que você pode usar qualquer ferramenta e toda ferramenta vai funcionar, porque toda ferramenta funciona efetivamente. Qual é o meu convite? Acesse o link aqui embaixo e entre no Backlog Inteligente. Você faz uma aula de 2 horas e meia, onde eu explico no detalhe tudo isso aqui que eu expliquei para vocês em 15 minutos, e você consegue dar o próximo passo para sua organização e nunca mais esquecer de nada. Inclusive, não esquecer de coisas como ligar para pessoas importantes, datas de aniversário que você não precisa necessariamente colocar na agenda, porque a agenda é o compromisso, né? Então a data do aniversário é dia 10 de dezembro. Só que você vai comprar o presente quando? Né? Então você tem que criar uma tarefa para comprar o presente. Então, um princípio de gerenciar tarefas, um princípio de não deixar o seu cérebro e não confiar no seu cérebro. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu quero ouvir um pouco das suas percepções e não deixe de se inscreva no canal, ative as notificações, porque todas as semanas aqui, a cada dia a gente vai lançando vídeos novos e a ideia é sempre cada vez lançar mais vídeos para poder ajudá-los aí a organizar a rotina, para ter tempo para tudo que importa para você. Se você gostou dessa caneca, me avisa que eu te digo como adquirir uma igual, tá bom? Um grande abraço, excelente dia para você, fique com Deus e um excelente ano para você, inclusive.